Mesa proprietária Found Next. Realmente vale a pena? Essa é a pergunta que eu faço para muitas pessoas. E a pergunta que eu mais recebo é: Jonathan, a mesa proprietária Found Next é confiável? Cara, em um único vídeo objetivo, eu vou te explicar as vantagens e as desvantagens dessa mesa proprietária. Vou te explicar as regras, os planos e você ainda vai sair aqui desse vídeo com uma surpresa. Que não é um cupom de desconto, não é um sorteio ou nada do tipo. É a minha opinião pessoal, a minha experiência como trader. Eu que já operei em diversas mesas proprietárias, sou financiado em 3 milhões de dólares e sou dono da maior comunidade de traders financiados do Brasil, onde eu consigo receber feedbacks diários sobre essa mesa. Então, se já houve algum tipo de problema, se essa mesa proprietária pagou os traders corretamente ou qualquer coisa do tipo, eu fiquei sabendo. Então, nesse vídeo eu vou te explicar tudo. Para os traders iniciantes, o que é a FoundNext? A FoundNext é uma mesa proprietária específica em Forex e CFDs. Essa mesa proprietária oferece capital para traders que conseguem ser aprovados em seus desafios. Essa mesa proprietária também permite o trader ter acesso até 95% dos lucros, com regras flexíveis e um bom plano de escala. E ela tem um dos maiores profit splits do mercado. O que é um profit split? É divisão de receita, é de 95%, só para você saber. Além de garantias, lucros como metas e alguns outros detalhes. Eu vou falar para você agora rapidinho. Mas antes disso, eu vou te explicar os 3 principais planos dessa mesa proprietária. Planos esses que são os únicos que eu observo. Um deles é o Evaluation, o outro é o Express e o outro é o Estelar. São planos que possuem regras específicas e diferentes níveis de risco. Cada tipo de plano te oferece um tipo de risco máximo diário e total. Também difere as metas e fases. Um é de uma fase, um é de 2 fases, mas eu vou explicar detalhe aqui para você. O plano Evaluation é um plano tradicional, que possui apenas 2 fases. Na fase 1, você precisa alcançar a meta de 8% e na fase 2, 5%. O lado bom é que eles possuem o padrão de drawdown diário de 5%, porém o drawdown total deles é de 10%, te permitindo ter uma margem maior para conseguir operar, já que o alvo da primeira fase é 8%. Então, se você começa a operar na primeira fase com um alvo de 8% e o seu stop máximo é 10%, você já tem uma certa vantagem. O Evaluation é um plano mais tradicional, inclusive eu gosto muito dele. Só que tem alguns detalhes, você precisa operar no mínimo 5 dias, você tem 30 dias para passar na primeira fase e 60 dias para passar na segunda. Mas também tem um outro plano, que é o plano Express. Esse plano não é tão popular, só traders que realmente conseguem ter resultados passam no plano Express. Por quê? Porque o alvo do plano Express é de 25%. É mais para traders que são swing traders, vamos dizer assim. E o lado bom é que não tem limite de tempo. O drawdown diário e o total se mantêm, sendo 5% no dia e 10% total. Na minha opinião, o plano Express é mais para o trader que não busca um objetivo rápido, sabe? Uma pessoa que tem uma estratégia de swing trade, aquelas operações que são de 3, 4 dias, uma semana, um mês. A pessoa que tem mais tranquilidade. Por quê? Ela tem uma relação de risco um pouco distorcida, né? Porque você tem 10% total e 5% no dia. Só que como você é swing trade, você nunca vai usar esses 5% no dia. Então, na verdade, você tem 10% para buscar 25%. Então, o desafio ele é maior, não tem por onde correr, é mais difícil. Mas para o swing trader, isso é muito tranquilo. Por quê? Porque ele pode arriscar mais para chegar a esse objetivo. Já o outro desafio é o estelar. Tem tanto de uma fase quanto de 2 fases. O grande diferencial do plano estelar é que ele tem a opção com swap e a opção sem swap. Além de permitir você operar nos finais de semana e operar também notícias, né? Que é um padrão de muitos traders aqui no Brasil. Agora tem que ficar atento ao desafio de uma fase, porque você mantém a meta de 10% na primeira fase, porém o seu drawdown diário ele diminui para 3%. E o total fica em 6%, ou seja, você perde um pouco do seu drawdown diário. Mas o lado bom é que é apenas uma fase. Lembrando que todos esses tipos de plano, você consegue consultar na hora da compra do desafio qual é a alavancagem. Então vai variar entre 1 para 30 e 1 para 100. Depende do tipo de plano. Estelar, Evaluation e o Express. Na FoundNext, independente do plano que você está operando, existem alguns benefícios muito explícitos. E a grande vantagem é que a FoundNext tem um tipo de garantia que nenhuma outra mesa proprietária tem. Por exemplo, se você solicitar um pagamento, o pagamento foi aprovado, e esse pagamento, após aprovado, durar mais do que 24 horas para você receber, eles te dão $1.000. E esses $1.000 são como bônus para você. Então isso é um ponto muito positivo, porque eu me lembro que quando eu comprava desafios, às vezes eu ficava até torcendo, entre aspas, para passar de 24 horas, só para me receber esse bônus, entendeu? Já outra vantagem que nenhuma outra mesa proprietária tem, é que a FoundNext, ela paga
15% dos seus ganhos da primeira e segunda fase. Quando ela faz isso, na minha opinião, ela está mostrando para o trader o seguinte, que no período onde você está na avaliação, você vai ser remunerado por aquele período, você não está perdendo seu tempo. Você está passando por uma peneira, você está passando por um teste. E nesse período de teste, a gente vai pagar para você, só que a gente vai pagar depois. O lado bom disso é que esses 15% de profit share, você pode comprar novos desafios. Se você quiser fazer um cálculo rápido aqui, vamos lá. Pega uma conta de 100 mil dólares. Vai custar 519 dólares. Aí você vai passar na primeira e segunda fase. A primeira é 8% e na segunda é 5%. Então vai dar um total de 13. Então você vai pegar ali 13 mil dólares vezes 0,15. E esse valor vai dar 1.950. Esse é o valor que você vai receber de profit share, porque você tem direito a 15% da primeira e 15% da segunda fase. Entenderam? Outro benefício lá, na minha opinião, é a alavancagem. Muitas mesas proprietárias hoje fica entre 1 para 30 a 1 para 50. Já a FoundNext, ela nos dá a oportunidade de ter uma alavancagem de 1 para 100. Isso ajuda muito para quem gosta de operar um pouquinho mais alavancado. Principalmente aqueles que operam com stop mais curto e um pouquinho mais de lotes. Além de, na FoundNext, você pode fazer um free trial, que é basicamente um desafio onde você faz na mesa proprietária e você não precisa pagar. Você pode fazer esse desafio por 14 dias. O objetivo dele é basicamente você entender como é que funciona a plataforma, entender ali a dashboard, entender os spreads, as comissões, como sua estratégia se comporta operando ali no ambiente da FoundNext. Então, esse é um ponto muito positivo. Você pode testar antes de comprar. Então, observe. Você pode testar antes de comprar. Quando você compra seu desafio, você tem direito a 15% da primeira e segunda fase, ou seja, no período que você está ali fazendo o desafio, você também vai ser remunerado. E quando você receber seu primeiro pagamento, você vai ter acesso a uma garantia que, caso atrase 24 horas esse pagamento, você recebe 1.000 dólares adicional. Então, assim, na minha opinião, são vantagens que nenhuma outra mesa proprietária ofereceu até o momento. E para ela dar essas vantagens, cara, sinceramente, eu vejo como algo único. Nenhuma mesa proprietária faz isso. E aí ela segue sendo um destaque, não tem por onde correr. Agora, olhando pelos pontos de desvantagens. Lembrando que qualquer mesa proprietária tem pontos positivos e pontos negativos. Normalmente, os pontos negativos não significa que a mesa é horrível, que ela é ruim, etc. Não significa isso. Normalmente significa que a mesa proprietária está tentando se proteger de alguma forma. Proteger aquele capital, que é o mesmo capital que vai ser utilizado para nos pagar depois, que vai ser utilizado para financiar outros traders. Então, quanto mais eles conseguem economizar, mais eles conseguem desenvolver a própria mesa proprietária. Então, essas desvantagens às vezes tiram um pouco de lucro de nós, mas tem objetivos maiores. Vamos entender as desvantagens da FoundNext seguindo a minha opinião pessoal. E a desvantagem é o seguinte: lembra que eu falei dos 15% de lucro na primeira e segunda fase? A desvantagem de ganhar esses 15% de profit share, lembrando que esses 15% é um bônus, não é que ela é obrigada a te dar, ela ofereceu esse bônus para você. Você tem o direito de receber ele, mas é algo que nenhuma outra mesa proprietária já fez até hoje. Então, assim, é algo muito incrível. Então, aqueles 15% você só consegue fazer o recebimento dele no seu primeiro saque. Só que o seu primeiro saque, você tem que alcançar uma meta de 5%. Ou seja, é como se fosse um bônus caso você alcance uma determinada meta. E esse bônus serve para pagar o período onde você estava fazendo o teste. Então, vamos supor que você comprou um desafio de 100 mil dólares. Você vai gastar ali 519, certo? Aí você passou na primeira fase, passou na segunda, e aí você já fez ali o valor do profit share, que é 1.950. Só o profit share, ele já paga quase 3 vezes o valor que você comprou os desafios. Ou seja, você já está no lucro, que vai chegar a quase 300%. E eu nem tô falando das porcentagens de reembolsos que eles sempre colocam a mais. Teve até um dia desse que tinha uma promoção que eles estavam oferecendo 300% sobre o reembolso. Isso é muito, cara, muito, muito mesmo. Eu tô falando só do profit share. Então, supondo que você comprou um desafio de 100k, custou 519 dólares, você passou na primeira e segunda fase, você ganhou um bônus de 1.950 dólares, e aí você alcançou sua meta, que é os 5%. Ou seja, você ganhou 5 mil dólares, onde você tem direito a 95% desses lucros, ou seja, 4.750 dólares. E aí, quando você recebe esse valor, você vai receber 100% do seu reembolso, ou seja, mais 519, que é mais ou menos esse preço. Vai ficar entre 499 a 520. Fica mais ou menos esse preço do desafio de 100k. Então, se eu for fazer aqui um cálculo de padeiro, 4.750 mais os 1.950 e mais o reembolso que você recebe de volta, você alcançando uma meta de 5%, que é 5 mil dólares, você está ganhando 2.219 a mais. Porque no total você vai receber 7.219, sendo que 519 é simplesmente o reembolso onde você vai ficar no 0 a 0 e tudo que vir é lucro, é ROI. E aí, qual é a dica que eu dou para você? Para que você transforme essa desvantagem em uma vantagem. Quando você estiver fazendo um desafio na mesa proprietária, você faz o desafio normal, passa na primeira e segunda fase, tranquilo. Quando você estiver na conta live, você não se pressiona a fazer 5%. Você opera normal.
Se você quiser sair com 1%, você vai operando devagarzinho. Fiz 1%, fiz 2%, estou confortável, quero fazer saque. Ok, você não vai receber o Profit Split, mas pelo menos você já vai receber seu saque. Mas se você vê se você consegue ir mais, o mês está tranquilo, não tem muitas notícias, sua estratégia está indo bem, aí você faz os 5%. Mas você não faz os 5% como uma obrigação, você faz como algo natural que o seu operacional está permitindo e a sua gestão está alinhada. E principalmente, o seu emocional está em dia. E aí você vai se recompensar com o próprio Profit Split da mesa por ter feito uma gestão correta, tá com a mentalidade tranquila e ter obedecido o seu operacional. Então é um bônus. É um bônus por você ter feito tudo certo, é um bônus pelo mês ter sido positivo e um bônus que também recompensa a fase de desafio, que foi uma fase onde você não estava ganhando dinheiro. Você fez ali os 8% da primeira fase, mais os 5% da segunda. Então, essa é a dica, não se pressione, opere normal. Vai ter desafios que você vai conseguir os 15% e vai ter desafio que você não vai conseguir. Eu mesmo tive desafios que eu consegui 15%, desafios esses que eu operei até aqui no nosso canal, e teve desafios que eu não recebi os 15%. Por quê? Porque eu me senti confortável em receber 4, em receber 3 e solicitar o meu saque tranquilo. Então, outra dica que eu dou para você é que sempre quando você for comprar desafios em mesa proprietária, você organiza uma tabela, pode ser uma planilha, pode ser em um papel, pode ser o que for. Coloca o valor que você investiu. E caso você reprove o desafio, você compre um novo desafio, você vai colocando ali, ó, somando os valores que você investiu. Ali vai ser suas despesas. E depois você observe quando você fazer o seu primeiro saque. E aí você vai receber o reembolso desse desafio. E aí você soma o reembolso, soma o profit split, soma o lucro que você teve, o direito ali, os 95%. E depois você observa qual foi o seu ROI total referente ao investimento que você teve. Baseado naquilo, se o ROI ficar positivo, pelo menos uns 50%, você utiliza para reinvestir em mais desafios e escalar contas. Então, esse é um processo natural. Você começa pequeno, às vezes com um teste de 25 mil, de 50 mil dólares, e você vai crescendo naturalmente. Então, essa é a minha dica que eu dou para você. Outra desvantagem que eu encontrei foi no desafio estelar, porque lá tem um drawdown de 6% máximo e 3% total. Na minha opinião, ali é muito difícil, mas para quem opera com operacionais que têm mais taxa de acerto, ou até operacionais que têm baixa taxa de acerto, mas têm uma relação de risco maior, esse é o operacional específico, esse é o plano específico para essa pessoa. Tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. Agora, olhando o outro plano lá, que é o plano Express, ele tem um alvo de 25%. Isso para mim é uma desvantagem. Para mim é algo pessoal, mas pode ser que para você, baseado na sua estratégia, se você for um perfil mais de swing trade, se você consegue se adaptar melhor ao mercado no longo prazo, eu, apesar de também gostar de fazer swing trade, entendo que aquele desafio específico não é para mim. Então, quando eu olho para uma mesa proprietária, eu não olho para a mesa proprietária como um caixa eletrônico, sabe? Que eu chego lá e puxo o dinheiro. Não. Cada mesa proprietária, para mim, é uma ferramenta. Cada mesa tem suas regras, tem seus desafios, tem seus tipos de planos. E quando a gente olha para uma mesa, tem vários tipos de plano, é porque cada plano é para um tipo de perfil de trade diferente. Se você não tem um perfil daquele tipo de plano, não adianta você fazer. Você nunca vai passar. Porque você não se adapta nas regras, seu operacional não se adapta, e seu emocional também não. Então, esse é o ponto. É entender o que é que você se adapta. Então, esse plano específico que é o Express, eu acredito que são pouquíssimas pessoas que conseguem se adaptar a ele. Qual é o que eu recomendaria para você? Eu recomendaria o plano Evaluation, que ele é um plano mais tradicional, é um plano que tem metas e também tem um drawdown ali que te ajuda mais no longo prazo. E para mim é o plano mais completo. Qual a conclusão que eu tive ao decorrer desses anos todos operando nessa mesa? A mesa proprietária Found Next, eu só vejo ela crescendo. Ela sempre fez pagamentos pontuais. Ela tem vantagens que nenhuma outra mesa proprietária tem, isso é fato. Tanto os 15% de profit share, como também a garantia de caso eles atrasem ali mais de 24 horas no pagamento, eles me dão $1.000 a mais. Eles têm planos diferentes, ou seja, tem planos que a gente consegue observar claramente se o nosso operacional, se o nosso emocional, se a gente consegue se adaptar ao plano. Então, a Found Next realmente tem algo único. Quando eu vi no passado a Foundnext tinha alguns problemas aqui com brasileiros no Brasil, eu vi aquele problema se esclarecer muito rápido. Então esse é um ponto bom. Quando teve problemas no passado com outras mesas proprietárias que caíram, quando teve problemas com o MetaTrader, a Foundnext ela se mexeu pontualmente e resolveu tudo isso, trazendo também segurança para a indústria e para a própria empresa e para os traders que estavam ali dentro. Além de saber que a Foundnext hoje é uma empresa que já tem mais de 100 mil traders que passaram pela mesa e quase 100 milhões de dólares em pagamentos. Então, contra fatos não existe argumentos. Ela possui regras bem flexíveis, pagamentos rápidos e além do teste free trial, que são pouquíssimas mesas proprietárias que conseguem te oferecer isso. Competições, descontos. Então, assim, ela tá muito atrativa. Eu, sinceramente, eu olho para ela e penso assim, o que é que eu posso mudar nessa mesa? Cara, eu não penso em nada, sabe?
Eu acho que o que eu melhoraria na Next era só o servidor deles, que, que particularmente falando, para o meu operacional, eu acho ele um pouquinho lento às vezes, mas para a maioria das pessoas eu só vejo falar bem. E eu faria uma integração para a gente poder operar com o TradingView dentro da Next. Eu acho que essa seria uma mudança muito boa também. Enfim, é isso. Agora, o que é que eu falo para vocês que vão comprar desafios lá? Primeiro ponto, acesse o site cupommesaspro.com, porque lá vai ter algum desconto sobre essa mesa. E se você não encontrar, o nosso desconto na Next é TW Club. Eles sempre lançam promoções muito boas. Eu vi promoção recentemente de 300% de reembolso. Eu sei que é difícil passar nos desafios, mas depois que você passa, recebe seu saque, você receber 300% sobre aquele investimento, mesmo sendo um investimento muito pequeno, para mim já está positivo. Por quê? Porque você recebe aquele valor, você já tem um ROI positivo, que não é agregado ao lucro que você teve, então você já está positivo. Então você pode comprar mais desafios. Você pode tomar muito mais decisões. Você economiza mais no longo prazo. Então são alguns detalhes assim na Next que faz com que ela seja um destaque. Isso não tem por onde falar. Quando a gente coloca ali na bolha das prop firms, lembrando que é na bolha das prop firms, das mesas proprietárias. Se você pegar todos os sites de todas as mesas, ela fica disputando ali com a FTMO. E ela tem muitas vantagens frente à FTMO. A FTMO é uma excelente mesa, a Next também é. Como também a Huntech Trader é uma excelente mesa. Então, essa é a minha opinião sobre a Next. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado, abrindo o FAQ dela, explicando cada detalhe, explicando planos com mais detalhes, tipos de drawdown, abrindo dashboard e analisando pontos que são mais comuns de analisar em um processo de review. Aqui eu quero que seja um espaço onde eu tenha um pouco mais de liberdade para falar com vocês. Porque quando a gente fala de mesa proprietária, nós temos que falar de experiências. Experiências que eu tive, experiência que vocês têm. Então eu peço que você deixe nos comentários a experiência que você teve com essa mesa proprietária. E aí nós chegamos em um bem comum sobre o que é a mesa proprietária ideal. Qual é a mesa proprietária que está pagando? Qual a mesa proprietária que é confiável? Qual a mesa proprietária que tem um suporte mais presente? Então são pontos que a gente vai agregando com base em informação do outro, porque eu não posso só dar minha opinião. Ah, tal mesa é boa. Não, não é assim que funciona. Eu acredito que quando a gente fala de investimento, que é algo de muito risco no mercado financeiro, principalmente no Forex, tudo tem que ser observado com cautela. Então, o que eu recomendo para você é observar os vídeos, tirar conclusões, analisar o nosso blog, verificar as informações sobre a empresa e depois você vai ter conclusões maiores. Então, se você gostou desse vídeo e se você quiser ser aprovado em uma mesa proprietária, se inscreva no meu canal. Se você não se inscrever, você não vai ser aprovado. Brincadeiras à parte. Se inscreva e deixe a notificação ativa para que quando eu posto novos vídeos, você não perca. Lembrando que tem vídeos toda semana. Não deixe também de me seguir no Instagram, tá? @JonathanFelp. Eu respondo todas as dúvidas, eu dou suporte lá também. O que você precisar de ajuda da minha parte, irmão, pode contar comigo. Espero que vocês gostaram desse vídeo, desse modelo um pouco diferente. Eu ainda estou um pouquinho travado, eu assumo para vocês, mas eu vou ficar um pouco mais nessa de também trocar uma ideia com vocês, dar minha opinião e não apenas ficar fazendo uma análise engessada do site. Tá, pessoal? Tamo junto e valeu. GGG.